Pergunta do internauta, deputado. A Mariara, do Rio de Janeiro. O salário mínimo da maioria dos aposentados vai a R$ 500 mensais. O Bolsa Família é de 200 mensais. Para isso, é só provar ser muito pobre e com filhos sem condições de sustentar. O senhor acha esse benefício justo? Na hora de dar aumento a aposentados, pensionistas e funcionários públicos, não há dinheiro. O senhor, como presidente, continuaria com esse tipo de paternalismo? Eu vou só repor alguns números por fidelidade aos fatos. O valor médio do Bolsa Família hoje é de R$ 96,00, não 200. E o Bolsa Família foi imaginado como uma malha, quer dizer, como você imagina aquele número do trapézio, né? O trapezista balança ali, pula no vazio e é preciso ter uma rede, né, de segurança para a gente não ir para o circo se divertir e voltar para casa com a tragédia. Então a tragédia brasileira da fome só tem ideia quem convive com ela. E é preciso não ser egoísta para não fazer especulação teórica. Mas eu acho que o que emancipa uma população é trabalhar, suar o rosto. Eu acho que a população brasileira não gosta de Bolsa Família. Agora, isso eu posso dizer porque antes de vir para cá, eu fiz a minha segunda refeição do dia. E mais tarde vou fazer a terceira. E se tiver fome, ainda peço um sanduíche mais tarde e tal. Você imagina a nossa compatriota aí, que com certeza bem intencionada, Mariara, internauta, você imagina a pessoa amanhecer, como eu conheço a realidade, amanhecer e não ter um bico de pão, ou só ter um bico de pão amanhecido para molhar em água e botar na boquinha da criança. Imagina que no Nordeste, de onde eu venho, onde fiz minha vida pública, acabou, não existe mais, mas era assim, chegava uma seca, a agricultura de subsistência se destruía, em cima disso um coronelismo safado, clientelista, explorador, vinha em cima, a população só tinha jeito de invadir os mercados públicos. E eu vi, na minha infância, como é que funcionava isso. A cidade ficava aparvalhada, a polícia não fazia nada, porque aquela horda de pessoas famintas, carregando crianças esquálidas na mão, comendo, não lagartixa, que aquela foto é falsa, mas comendo tejo, comendo tijubina. Então, isso acabou. E, sob o ponto de vista econômico, isso está germinando uma economiazinha local que abre portas de saída. O que nós não podemos é, a pretexto de que isto é absolutamente imperativo num país como o nosso, sentar em cima. O risco, e eu acho que é isso que ela gostaria de ter comentado, o risco é sentar em cima. Porque o que emancipa um país é o trabalho qualificado. Já são quase 7 anos de governo Lula. O governo Lula sentou em cima? Não, ao contrário, isso não existia, essa malha de seguridade social. Agora, o salário mínimo, quando Lula tomou posse, era equivalente a $76. Hoje equivale a $255. Algumas pessoas no Sudeste imaginam que a popularidade do presidente do nosso governo no Nordeste é por causa do Bolsa Família. Não é. É que no Nordeste, 7 em cada 10 trabalhadores ganham salário mínimo. E eles iam para casa com equivalente a $76, agora vão para casa com equivalente a 255. Passaram a comprar geladeira, televisão. O crédito era 13% do PIB, passou para 45%. Passaram a comprar micro-ondas. Passaram a comprar DVDs, aparelho de DVDs. As coisas estão melhorando no Brasil. Então, vamos dar continuidade aqui para a entrevista. Agora a gente vai entrar num bloco. A gente convidou 4 cientistas políticos para que enviassem em vídeo um comentário e uma pergunta para o deputado Ciro Gomes. Vamos ver o que disse o primeiro, o cientista político Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília. O deputado e ex-governador, né, Ciro Gomes tem como principal destaque na política brasileira o fato de ter sido inovador, não só pela idade que ele entra na política, os cargos que ele tem rapidamente, mas também porque ele se mostra como um político inovador, destruindo os tradicionais coronéis na política do Ceará. Isso é um lado positivo. No lado negativo, o que nós temos foram várias acusações nas eleições presidenciais que ele participou, nas últimas, 2002. Ele foi acusado de um pouco de arrogância com alguns ouvintes que fizeram perguntas, né, na rádio. Alguns deles ele teria chamado, inclusive, de burro, segundo constou na propaganda política de alguns oponentes. E, mais recentemente, o ex-governador do Ceará o acusou de falar palavras de baixo calão quando foram levantadas acusações contra seu irmão em relação ao Tribunal de Contas da União, que não teria sido aprovadas as contas. Além disso, o deputado também, ao longo de sua carreira, esteve em 6 partidos diferentes: PDS, PMDB,
PPS, PSDB e, mais recentemente, PSB. A minha pergunta, que se desdobra em 2 pontos, é o seguinte: qual Ciro Gomes que está concorrendo? É o Ciro Gomes inovador, que destruiu os coronéis do Ceará, ou é o político tradicional brasileiro que já esteve em 6 partidos, de acordo com a sua conveniência, que é arrogante com seus eleitores? Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é uma decorrência da primeira, é a seguinte: o deputado apoiou o governo Lula, dizendo inclusive que não houve participação nenhuma do presidente, no mensalão, etc. E eu gostaria de saber se o deputado realmente acredita que não houve corrupção no governo Lula. O professor faz umas perguntas aí meio estranhas, assim, em cima de algumas premissas, mas, como eu disse, eu agora tenho a obrigação. Eu sou uma pessoa só, eu não tenho a menor esquizofrenia, não tenho dupla personalidade, e sou a mesma pessoa, por mal ou por bem, sou a mesma pessoa. A minha vida partidária, de fato, meio trágica. Por quê? Porque eu me filio na véspera da eleição de 82, no PDS. Por quê? Porque meu pai era prefeito no interior do Ceará, em Sobral, e baixaram um pacote estabelecendo a vinculação de votos. Na época eu era líder estudantil, fui candidato a vice-presidente da UNE na reabertura, tinha uma vinculação com o pensamento progressista do país, como sempre, né? Embora sempre tenha perplexidades intelectuais a serem saciadas permanentemente. E aí me filiei na véspera, votei Camarão, que na época era o que se podia fazer, votar em branco, e depois fui para o PMDB, que era o partido de oposição. O que acontece? Ajudei o Tancredo Neves, tenho fotografia com ele, etc. E aí o Tancredo morre. Vai ao poder o Sarney e acontece aquela tragédia que aconteceu no Brasil, que há um esforço muito grande para lembrar que eu falei uma bobagem, mas as pessoas fazem um esforço imenso para que o povo esqueça a sua própria história. Aí eu rompo, junto com o Fernando Henrique, com o Montoro, com o Serra, para fundar um partido que tinha compromisso ético e com uma visão de mundo social-democrata. E ajudo, sou ministro da Fazenda, e vou para o Ministério da Fazenda ajudar na consolidação do real, que eu tinha ajudado na concepção política, não na parte da engrenagem técnica. Saio com grande êxito, né? E o Fernando Henrique se elege numa aliança com o PFL. Eu me aborreci com essa aliança. Depois fui embora para os Estados Unidos, larguei a política. E o Fernando Henrique impõe ao Brasil uma agenda neoliberal que destruiu o país. Por favor, olha os números. O Brasil levou 500 anos de história, professor. 500 anos demorou o Brasil para sair de 0 para 38% do PIB da dívida pública. Em 8 anos, a dívida pública foi para 78% do PIB. A carga tributária, quando eu era ministro da Fazenda, até o dia da posse do Fernando Henrique, era de 27% do PIB. Ele levantou essa carga tributária para 35% do PIB. A dívida pública dobrou, a carga tributária aumentou e eles venderam 100 bilhões de dólares de patrimônio da União Brasileira. E esse dinheiro se dissipou porque o país caiu ao menor nível de investimento desde a Segunda Guerra Mundial, destruíram-se as estradas, perdemos 1/3 dos mestres e doutores das universidades públicas, que demora 40 anos, e fomos para o apagão do setor elétrico. Pelo amor de Deus, se alguém não gosta do meu jeitão, bata aqui no mensageiro, mas preste atenção na mensagem. Porque é a turma do Fernando Henrique que vem para tentar derrubar a turma do Lula, simplificando grosseiramente o processo eleitoral. Então a minha vida partidária não é a minha melhor virtude, embora haja razões. Eu fui para um partido com 2 deputados, o PPS, 2. Não é coisa de carreirista, nem de quem vai aderir a governo, nem coisa nenhuma. Fui para a oposição. E fui fazer o quê? Fui tentar criar uma corrente de pensamento no Brasil. E funcionou. O PPS, que tinha 2 deputados, virou um partido de 20 e tantos, elegeu 2 governadores que nunca tinha elegido e tal. Qual não foi a minha amarga surpresa? O Roberto Freire, presidente do PPS e dono da burocracia do partido, rompe com o Lula na primeira hora, o primeiro governo de esquerda do país, desde João Goulart, que olha lá se era de esquerda, e vai se atracar com o PFL de Pernambuco, que é um dos mais sérios e mais conservadores do país. Aí eu faço o quê? Obedeço ao Roberto Freire? Violento os meus princípios? Não. Fui para o PSB, na tentativa final, não é, de ser coerente com essa linha. Quem quiser me condenar por esse caminho, aqui está a minha explicação moderna.